INSS confirmou que irá cancelar os benefícios por incapacidade concedidos na Justiça, mesmo nos casos em que não houve o trânsito em julgado. O corte será feito se o órgão considerar na perícia que o segurado não está mais incapaz e pode voltar ao trabalho. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Diego Cheruli, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Quem será chamado primeiro para fazer essa perícia aí nesse caso? Então, o INSS recentemente divulgou uma portaria dando a ordem de convocação das pessoas para essa nova perícia, tá? Que vão ser, primeiro, essas perícias vão se realizar sobre os benefícios com mais de 2 anos de duração, seja o auxílio-doença ou seja a aposentadoria por invalidez. Então, inicialmente, vão ser chamados os benefícios de auxílio-doença sem data de cessação, que é o objetivo principal, descobrir o que está sendo mantido sem data final, depois as aposentadorias por invalidez, e depois os benefícios com data de cessação com mais de 2 anos e depois as aposentadorias por invalidez mantidas há mais de 2 anos, seja judicial, seja por concessão administrativa. As pessoas não têm que procurar o INSS, elas vão ser convocadas, vão receber algum chamamento? Sim, todos vão ser convocados. O que nós aconselhamos? Atualizar os dados cadastrais junto ao INSS, porque caso ele mande a carta e não encontre a pessoa, eles podem cessar o benefício. Sem fazer a perícia. Sem fazer. Encontrou a pessoa não respondeu aquele chamado. Exatamente. E não respondeu porque não atualizou e é uma obrigação da pessoa deixar atualizado. Quais os documentos são necessários para o segurado apresentar se ele for convocado? Então, desde logo, antes de ser convocado, nós já orientamos a que os segurados levem laudos médicos, já começa a acumular laudos médicos, exames e todos os documentos que comprovem que aquela doença persiste, aquela incapacidade continua ainda. Tá? Então, aconselhamos a todos, peguem os laudos, peguem os relatórios médicos, os exames e já vão acumulando em casa desde já. No dia da perícia, leve tudo. Eu gosto de falar para levar um saco de documento, não tenha medo da quantidade de documentos, o perito que vai analisar. Essa análise, essa forma de analisar os relatórios médicos, teve alguma mudança? Analisar, não. Na forma de analisar, não. O que eles estão sendo, os peritos, na verdade, da Previdência são mais duros com relação à análise do documento. Não basta só ter uma incapacidade, tem que ser uma incapacidade que gera efeito no trabalho. E essa é a dúvida deles. Os peritos da Previdência se julgam os únicos responsáveis a dar essa margem, a dar essa afirmação. Ele está incapaz para o trabalho e dizem que muitas vezes o perito da Justiça não tem essa capacidade. Então, é aí que eles vão analisar os laudos de acordo com a condição e com a incapacidade para o trabalho. Se uma pessoa tiver com um laudo com um tempo indeterminado, né, ou até por uma aposentadoria por invalidez, e nessa perícia ficar comprovado que ele tem condições de voltar para o cargo que exercia antes, como é que fica essa situação se a pessoa já se desligou por um tempo muito grande? Ele tem que volta desempregado, ele é readmitido no trabalho dele, perde benefício, como é que fica essa situação? Bom, se a pessoa tiver mais de 10 anos aposentada por invalidez, existe uma regra na lei que vai reduzindo de 25% em 25% a cada 6 meses. Tá? Então, essas pessoas que recebem mais de 10 anos não vão parar imediatamente de receber o benefício. Elas vão tendo ele cessado gradualmente. Neste período, se ela entender que existe a incapacidade ainda, que ela é total e definitiva, ela pode recorrer ou pode buscar a justiça para tentar restabelecer o seu benefício. Quer dizer, a pessoa também pode achar que foi indevido retirar esse benefício dela, daí tem um caminho também. Sim, com certeza. Existe o recurso administrativo, onde ele pode recorrer até o conselho hoje do Seguro Social, CRSS, ou pode buscar a justiça, aconselhado sempre estar acompanhado do advogado especialista e não se aventurar sozinho, embora possa nos juizados especiais federais. Como fica a situação de que tem mais de 60 anos e recebe o auxílio-doença? Bom, quem tem mais de 60 anos não pode ser convocado, no caso de aposentadoria por invalidez, para fazer a perícia. Já o auxílio-doença pode. Se ele tem mais de 60 anos e está recebendo auxílio-doença, ele pode ser reconvocado para fazer essa perícia. Mas vai lembrar, se ele tem mais de 15 anos de benefício, ele poderia se aposentar por idade. Então, tem que analisar cada caso aí para ver que forma ficaria mais seguro a essa pessoa, esse beneficiário do INSS. Doutora, tem alguma punição para quem está recebendo indevidamente? Vamos supor que uma pessoa aí está recebendo indevidamente ou aposentadoria por invalidez, ela está apta para voltar ao trabalho já há algum tempo e também esse auxílio-doença. Se ficar comprovado que já há algum tempo ela tinha essa condição e não procurou a agência, não procurou a INSS para acessar esse benefício, ela pode sofrer alguma sanção ou não? Isso fica
para trás e é daqui para frente. Não pode sofrer nenhuma punição, porque é obrigação do INSS reavaliar o caso. É obrigação do INSS reconvocar, estabelecer data de cessação e reconvocar para nova perícia. Então, ela não pode punir aquele segurado que está aguardando essa nova perícia. Agora, se ele readquiriu a capacidade para o trabalho e voltou a trabalhar estando doente ou recebendo auxílio-doença, aí sim poderá haver um pedido de devolução desses valores. Tá? Mas aí tem várias decisões judiciais, inclusive aqui do Supremo, que impedem essa devolução por ser verba de caráter alimentar. Então, via de regra, se está doente e não está doente, está recebendo auxílio-doença, se voltar a trabalhar, tem que devolver. Se não está doente, está recebendo auxílio-doença e estava em casa, não teria mais essa condição de devolução. Tá ótimo, então. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Eu conversei com o Diego Cheruli, que é advogado, e conversou com a gente a respeito dessa convocação do INSS para quem recebe auxílio-doença e também aposentadoria por invalidez, para fazer um recadastramento, não, né? Uma revisão, né, doutor? Uma revisão. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigado, até mais.